Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Você que já está aqui comigo. Palavra rápida, mas espero que em Deus ela seja o suficiente para você despertar para a beleza, para a grandeza desse Deus que nos conduz tão lindamente a um caminho perfeito, agradável, santo, cheio da presença dele. E essa presença nos leva a uma intimidade, ao conhecimento, a estarmos ligados a esse Deus que pode transformar as nossas vidas. E aí eu estava lendo um texto, preparando uma mensagem que eu iria pregar ontem, mas Deus, ele é tremendo demais. Faltou energia na igreja ontem, e nós começamos a orar e Deus começou a se manifestar, o Espírito Santo começou a fazer, e nós louvávamos e orávamos e louvávamos e orávamos. Que coisa tremenda! E a energia só voltou no final do culto. E a gente não precisou de caixa de som, a gente não precisou de microfone, a gente não precisou de absolutamente nada, porque Ele é a própria luz, porque Ele é a palavra, porque Ele é o Espírito que conduz todas as coisas. Liturgia foi por água abaixo, organização também, mas a oração que movimenta o céu aconteceu ali naquele lugar. Pessoas quebrantadas, chorando, pedindo ajuda, pessoas em oração, pessoas sendo usadas e ousadas para orarem umas pelas outras. E eu me senti na igreja primitiva, onde não tínhamos nenhuma tecnologia, mas onde Deus se revelava e era presente e fazia acontecer sinais, prodígios e maravilhas. E tantos sinais que nos alcançam até essa data. E aí eu quero falar um tiquinho sobre o Espírito Santo e quero ler um texto, aleluia, um texto que fala sobre quem ele é. E aí esse texto está lá em Joel. Eu vou só copiar aqui a referência para a gente ler esse texto que eu acho lindo, acho tremendo, acho maravilhoso. Né? E ele também está lá no Novo Testamento, quando lá em Atos dos Apóstolos, né? Eu linko muito essa leitura com Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz que vai descer sobre nós o Espírito Santo e o seu poder. Eita glória! E aí Joel diz, no Antigo Testamento, menino, peraí, pronto, achei. E aí lá em Joel, o texto é bem claro. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Tem outras versões que falam de uma forma diferente, mas essa está tão clara, tão limpa, que o Espírito Santo ministra ao nosso coração, confirmando. Aí lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a promessa do Espírito Santo também está lá no versículo 8. Ele está lá na oração e ele está ensinando, né? Os discípulos estão reunidos, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa promessa está linkada com aquela lá de Joel. E nós precisamos viver, conviver, experimentar a presença do Espírito Santo. Bom dia, querida. Deus te abençoe. Eita glória. Davi, né? Querido, eu pensei que era Eliana. Bom dia, Renato.
Ô Senhor, traz o Renato de volta. O Espírito Santo vai convencer ele que ele precisa retornar para os caminhos do Senhor, mudar o coração. Em nome de Jesus, alcança ele, Senhor. Alcança a vida do Renato. Em nome de Jesus, faz a mudança para que ele creia e tenha a vida eterna. Amém. Amém. E aí, no estudo que a gente preparou, diz que o Espírito Santo é o motor da igreja. Você não precisa esperar que a sua vida fique perfeita para ter intimidade com Ele. Você não precisa resolver todos os seus problemas. Você não precisa ser forte. Você precisa apenas se render. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós. Poder para testemunhar, poder para amar, poder para perdoar, poder para servir, poder para permanecer firme, poder para vencer as batalhas. Tudo isso o Espírito Santo te dá. É aquele que nos capacita quando as nossas forças acabam. Por isso a igreja não pode viver apenas de programação, de evento. A igreja não pode depender apenas da capacidade humana e da tecnologia. É sobrenatural as experiências com o Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva ao secreto. Ele quer essa presença da gente e a gente também precisa querer a presença dele. Existe uma dimensão com Deus que ninguém vê quando o Espírito Santo está. É ali que Deus nos conhece, sem máscaras. É aí que nós podemos chorar, é que nós podemos confessar, perguntar, ouvir. E Deus trata as nossas feridas no secreto. Deus trata as nossas dores no secreto. Antes de Deus te usar publicamente, Ele quer te curar, Ele quer te sarar, Ele quer te dar coisa nova para que você não reproduza para as pessoas as tuas dores, os teus traumas, as tuas decepções, mas que a palavra dele seja multiplicada. O prazer da presença de Deus. Não busque apenas Deus apenas porque Ele pode fazer. Não busque Deus apenas quando está precisando de um milagre. Não busque quando tem um problema. Não busque apenas porque Ele é bom. Porque estar com Deus é a melhor coisa da nossa vida. O Espírito Santo nos convence e nos transforma. O Espírito Santo não vem para nos emocionar. É bom quando a gente chora de verdade, a gente desabafa e a gente coloca para fora tudo que tem que colocar para fora. É muito bom. A gente sente um alívio, uma paz. Parece que tudo mudou. Ele nos mostra aquilo que é preciso mudar, ele confronta o nosso orgulho, ele revela as nossas feridas, ele nos ensina a perdoar, ele nos chama para uma vida diferente e quando nós nos rendemos, começamos a experimentar aquilo que Paulo escreveu. E eu vou terminar com esse trecho. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. 2 Coríntios 3,18. Perceba, é quando nós contemplamos a Deus que nós somos transformados. É na presença de Deus que nós mudamos a nossa maneira de pensar. É na presença de Deus que Ele cura o nosso coração. É na presença de Deus que Ele nos ensina a amar. É na presença de Deus que Ele nos prepara para servir. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus transforme a nossa vida para o louvor da sua glória. E seremos testemunhas e multiplicaremos aquilo que Ele tem nos dado. Que a paz do Senhor esteja no teu coração. Bom dia, que Deus te abençoe. Quinto. Beijo no coração. Bom dia. Tchau, pessoal.